Bom, vamos dando continuidade ao nosso curso Inspeção e Auditoria em SPDA, módulo 8, com a parte que tratará sobre subsistemas de descidas. Na parte anterior, também do módulo 8, nós vimos subsistema de captação, dando continuidade ao sistema de proteção contra descargas atmosféricas, assim como a captação, as descidas têm papel fundamental para a proteção contra descargas atmosféricas. E a grande finalidade dos subsistemas de descida em um SPDA é conduzir as correntes de descargas para o solo. Uma vez ocorrendo a interceptação através do subsistema de captação, o subsistema de captação irá passar para o subsistema de descida para que faça a condução, ou seja, o escoamento dessa corrente de descarga até a dispersão pelo subsistema de aterramento no solo. No próximo módulo nós veremos essa dispersão, que é a parte sobre subsistema de aterramento. Logo, o propósito de reduzir a probabilidade de danos devido à corrente de descarga atmosférica que flui pelo SPDA. Os condutores de descida devem ser arranjados a fim de proverem. Qual a finalidade dos condutores de descida no subsistema de descida? A norma apresenta algumas finalidades, a saber: item A, diversos caminhos paralelos para a corrente elétrica. Ou seja, a figura ilustra alguns caminhos, ou seja, algumas descidas ao longo de todo o perímetro da edificação. O número de descidas ele é calculado de acordo com o perímetro e a classe de proteção, ou seja, o nível de proteção do SPDA. Logo, esta equação informará a quantidade mínima de caminhos paralelos para que essa corrente elétrica do raio seja dividida. Veremos mais adiante quais as premissas, quais as exigências que a norma faz para esses diversos caminhos paralelos. Item B. O menor comprimento possível do caminho da corrente elétrica. Ou seja, quanto mais curto ou retilíneo uniformemente for esse condutor ou essa barra chata que servirá como caminho de descida para escoar essa corrente, será mais ideal para essa dispersão da corrente elétrica do raio. Essa figura ilustra o captor em um plano de referência interligado ao sistema de descida, logo com o menor comprimento possível e, se possível, tá? C.
a equipotencialização com as partes condutoras de uma estrutura. Bom, trataremos mais adiante, logo em seguida, na parte 4 do módulo 8, sobre equipotencializações, o que é uma equipotencialização, para você que ainda não sabe, e quais os tipos de equipotencialização que podemos realizar. Adiantando rapidamente, uma equipotencialização nada mais é do que igualarmos potenciais distintos dentro de uma instalação, com a finalidade de não haver diferenças de potenciais distintos, pois havendo diferenças de potenciais, haverá choques elétricos. Logo, a equipotencialização no SPDA ela é fundamental. Quanto maior for o número de condutores de descida instalado a um espaçamento regular em volta do perímetro interconectado pelos anéis condutores, maior será a redução da probabilidade de descargas atmosféricas e centelhamentos perigosos, facilitando a proteção das instalações elétricas. O que esse texto está querendo dizer? Que quanto maior for o número de descidas existentes em uma edificação, menor será a parcela de corrente elétrica que será dispersada no solo. Logo, havendo menores parcelas de corrente elétrica, a probabilidade da ocorrência de tensão de toque, tensão de passo, indutância eletromagnética são baixas. Aqui apresentamos o SPDA externo ou convencional. Novamente, essa figura que apresentamos no subsistema de captação, ela volta aqui no subsistema de descida para apresentar o arranjo, o layout padrão de um SPDA, onde eu tenho aqui a captação, que nós vimos anteriormente, formando um anel superior ao longo de todo o perímetro da cobertura, incluindo caixas d'água. Nas quinas ou saliências existentes na geometria desse prédio, nós temos como reforço os terminais aéreos, que ajudarão nas forças eletrodinâmicas, como captação, sendo conectadas, ou seja, interconectadas com o subsistema de captação, as descidas distribuídas de acordo com o cálculo de descidas. Deixaremos para você um exemplo, um material de apoio de como calcular a quantidade de descidas em um projeto de SPDA. Aqui temos algumas ilustrações de exemplos de descidas em algumas inspeções que já realizamos.
Por exemplo, aqui é uma descida, onde existem suportes, guias, para que mantenha de forma retilínea, sem que haja laços ou curvas, o condutor de descida. Lembrando que nós vamos ver em um módulo chamado componentes de um SPDA mais adiante, todos os componentes que fazem parte do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Porém, adiantando, esses suportes aqui, chamado suporte guia, que é justamente para guiar o cabo mantendo-o reto, ele não tem nenhum efeito isolante, apesar de alguns suportes terem um material de porcelana, tá? Porém, ele não isola eletricamente este condutor aqui. Aqui é outro exemplo de descida, aqui em uma quina, como a norma prescreve, nós vamos ver adiante. Aqui novamente, aqui tem um terminal aéreo, essa descida está próxima a essa quina. Agora, como também é permitido, essa descida ela é em barra chata. Aqui mais um exemplo em mais uma quina de uma descida. Aqui estamos falando de um SPDA externo ou convencional. Externo por quê? Porque quem caracteriza esse SPDA são as descidas que são externas, ou seja, a olho nu conseguimos enxergar, diferentemente do SPDA estrutural, que é o que nós vemos aqui, onde não podemos visualizar todo o percurso da descida, porque ela está interconectada na estrutura de concreto armado dos pilares. Então, a outra caracterização de um SPDA, que são através das suas descidas, é o SPDA estrutural, onde no momento da construção o projetista avalia quais os pilares dessa edificação que têm capacidade de servirem como descidas para essa estrutura, tá? Aqui nós ilustramos algumas descidas, alguns relatos de inspeções que nós realizamos em SPDAs estruturais, para que você, quando tem a oportunidade, ou se já realizou inspeções de conformidade em um SPDA, identificar como é uma descida de um SPDA estrutural, tá? Lembrando que nós veremos em um módulo específico os ensaios prescritos pela NBR 5419 de 2015 para verificar a integridade, ou seja, a continuidade elétrica dessa descida. Lembrando que no momento que o projetista escolhe os pilares que servirão como descida, deve ser realizado um ensaio, que é a primeira verificação exigida pela norma, para
avaliar realmente na prática a continuidade desses pilares. Então, a aparência, o jeitão, a cara de descidas em SPDA estrutural é assim. Aqui nós temos a conexão do subsistema de captação através das platibandas no anel superior, nesse anel aqui superior da cobertura, e ele se conecta com um ponto de descida que está entrando aqui, imerso nesse pilar. Tá? Aqui é um outro ponto de descida, onde eu tenho uma platibanda aqui, e ele se conecta com esse conector e entra dentro desse pilar e vai descendo aqui. Aqui, novamente, ó, o outro ponto. Esse vergalhão aqui é o vergalhão que em algumas construções você pode encontrá-lo, outras não. Tá? Esse vergalhão, para que você possa entender melhor, vamos pegar como exemplo esse pilar. Esse vergalhão seria essa linha aqui contínua vermelha, no qual ele está saindo a ponta aqui. Tá? Essa ponta aqui seria essa que está interconectado com toda aquela estrutura de ferragem por dentro da armação de concreto. Tá? Esse ponto aparente aqui, ele tem como finalidade justamente a medição, ou seja, a identificação. É neste ponto que eu posso realizar as verificações de continuidade elétrica dos pilares, ou pelo menos desse pilar, para que eu possa avaliar essa continuidade. Aqui mais um exemplo, onde há a conexão dos condutores de captação com as descidas. E aqui, ó, exemplificando agora o que vimos anteriormente, a descida externa e a descida estrutural. Aqui a descida externa, que nós iremos avaliar no módulo específico que tratará sobre inspeção em conformidade do SPDA. Tudo aquilo não conforme para que a gente possa avaliar a sua conformidade. Então, esse aqui é um exemplo, porém é um exemplo de não conformidade de descida. Por que, Vitor? Porque a norma exige que esse condutor aqui ele esteja reto, ou seja, retilíneo, sem a formação de curvas, de laços, tá? E que não é o caso. E aqui é o outro ponto que nós vimos na figura anterior, um exemplo também de descida estrutural, onde há uma conexão entre a captação e a descida que entra dentro deste pilar aqui. Bom, a norma apresenta a tabela 4, onde esta tabela 4 ela especifica os valores aceitáveis de distância entre condutores de descida, que seriam essas distâncias aqui D, nessa figura, tá? Bem como as distâncias entre os anéis condutores que veremos no slide seguinte. Então a tabela 4
são valores típicos de distâncias entre os condutores de descidas, aqui, e entre os anéis condutores de acordo com a classe do SPDA. Então vamos supor que esta edificação possua o nível de proteção ou a classe do SPDA como 1. É a classe 1 de proteção, a proteção fina, a proteção mais eficiente, que nós vimos, cuja eficiência é em 98%. Ele possui essa distância aqui de 10 metros. Valores típicos. Tá? Vitor, se eu tiver 9,9 metros, é uma não conformidade? Sim, é uma não conformidade. Agora, se eu tiver 11,9, é uma não conformidade? Não, pois existe uma nota nessa tabela que diz o seguinte: é aceitável que o espaçamento dos condutores de descidas, que é neste caso aqui, tenha no máximo 20% além dos valores acima. Logo, colocamos aqui esses valores para você ter uma ideia. Para a classe do SPDA, que é 10, eu posso chegar até 12 metros de comprimento, de espaçamento entre uma descida e outra. Se eu tiver a classe 2, eu posso ir também até 12, ou seja, as classes 1 e 2, elas possuem distâncias, espaçamentos iguais de 10 metros. Ambos podem chegar até 12 metros. A classe 3, eu tenho 15 metros o espaçamento, podendo chegar no máximo a 18 metros. E a classe 4, eu tenho 20 metros o espaçamento, podendo chegar a 24. Algumas considerações. Independem do método usado, essas descidas, preferencialmente a norma prescreve que essas descidas, após serem calculadas a sua quantidade mínima, elas devem ser distribuídas preferencialmente nas quinas, aqui, e saliências. Saliências, o que seriam saliências? Vamos ver se a gente vê uma foto aqui que possa especificar uma saliência. Vamos fazer um desenho rápido aqui para você entender o que poderia ser uma saliência. Digamos que eu tenha uma geometria mais ou menos assim. Tá? Aqui seriam as minhas quinas. Aqui seriam as minhas quinas. E aqui seriam as minhas saliências. Tá? Então isso é facilmente identificável na prática, essa diferença. Então o que ele quer dizer? Ele quer dizer que preferencialmente a norma prescreve que, ao serem distribuídas as descidas,
elas sejam instaladas nas quinas e nas saliências. Se sobraram descidas, aí você distribui ao longo do perímetro, respeitando qual é a classe do SPDA e a sua devida distância. Mínimo de 2 descidas, exceto sistemas isolados. Ele quer dizer o que com isso? Quer dizer que se eu tenho, aqui é o meu plano de referência, e eu tenho uma caixa d'água com um captor, logicamente que o perímetro da caixa d'água, se fizermos o cálculo do número de descidas, ele não dará mais do que uma descida, normalmente na prática. Ele dá apenas uma descida. Nesse caso, ele diz o seguinte: mínimo de 2 descidas. Então, você coloca uma descida aqui, se conecta ao subsistema de captação no plano de referência aqui, e uma outra descida aqui. Tá? A norma proíbe estruturas e edificações com apenas uma descida. Corriqueiramente a gente encontra, infelizmente por aí, edificações com 2, 3 descidas, sendo que só este perímetro superior aqui, ele só no olhômetro a gente já indicaria que, pela quantidade que às vezes a gente acha de 3 descidas, são muito poucas. Então, nas inspeções que nós já realizamos aí, a opinião minha pessoal, cheguei à conclusão que alguns profissionais estão fazendo os cálculos aqui de número de descidas de acordo com o perímetro da caixa d'água, apenas para poder tamanha pequena quantidade de descidas. Não são permitidas emendas nos cabos de descidas, ou seja, em cabos de descidas, que seja bem claro, não são permitidas emendas. Emendas apenas em barras de alumínio, até porque para dar o tamanho correto deverá realizar emendas nessas barras, tá? Agora em cabo não, o cabo, independente da altura, eu tenho 50 metros de altura numa edificação, 80 metros de altura, esse cabo ele deverá ser retilíneo, sem emendas. Beleza? Anéis condutores. Anéis condutores respeitam também aquela mesma tabelinha que nós vimos anterior, com o mesmo percentual. Esses dois 10 metros, esse aqui 24 metros, não é isso? Desculpa, 18 metros. Vamos apagar aqui. Esses dois aqui 10 metros, 12 metros. Esse aqui 18 metros. E esse aqui 24 metros, o máximo desses espaçamentos. O que seriam esses anéis condutores? Esses anéis condutores, nós particularmente só vimos e conseguimos vê-los em SPDAs externos, tá? Ele vai fazer um laço, enlaçar toda a edificação, tá? do topo até a base, com a finalidade de
diminuir o campo eletromagnético existente. Quando esse SPDA é estrutural, essa conexão aqui já é por dentro da estrutura daquele esqueleto metálico lá, aquele calhamaço de ferro que irá ser concretado. Tá? Esses são chamados anéis condutores, que tem os espaçamentos, ó, de acordo também com a classe do SPDA, cuja finalidade dos anéis é confinar, ou seja, reduzir, procurar neutralizar, diminuir os campos eletromagnéticos oriundos das descargas atmosféricas. SPDA isolado. Nós já vimos o que seria um SPDA isolado, porém, para um SPDA isolado, ele possui descidas, né? Poderá haver descidas, uma ou mais descidas. Nesse caso, também tem suas particularidades. Esse aqui, essa foto ilustra um típico SPDA isolado, que é uma antena de telecomunicações, uma antena de rádio. O posicionamento das descidas deve obedecer às seguintes prescrições. A. Se os captores consistirem em hastes em mastros separados, ou um mastro, que é o caso. Aqui, nesse caso, são não metálicos nem interconectados às armaduras. É necessário para cada mastro pelo menos um condutor de descida. Não há necessidade de condutor de descida para mastros metálicos ou interconectados às armaduras. Então, aqui neste caso, como trata-se de um SPDA isolado metálico, não há necessidade de condutores de descida para esse tipo de mastro. Por que, Vitor? Porque a própria estrutura metálica já é um condutor de descida. Item B. Se os captores consistem em condutores suspensos em catenária, no exemplo que nós já vimos lá, catenárias são os cabos suspensos, ou um fio, pelo menos um condutor de descida é necessário em cada suporte da estrutura. Item C. Se os captores formam uma rede de condutores, é necessário pelo menos um condutor de descida em cada suporte de terminação dos condutores. Para um SPDA não isolado, que vimos no módulo anterior, para cada SPDA não isolado, o número de condutores de descida não pode ser inferior a 2, como nós já havíamos explicado anteriormente, com o exemplo até da caixa d'água. Mesmo se o valor do cálculo do perímetro dividido pelo espaçamento para o nível correspondente resultar em valor inferior. No posicionamento, utilizar o espaçamento mais uniforme possível entre os condutores de descida ao redor do perímetro. Por curiosidade, a fórmula do número de descidas é o somatório do perímetro superior dessa edificação dividido pelo nível de proteção da instalação. Fechado? Quanto à construção barra distância de segurança. Bom, distância de segurança podemos defini-la como sendo uma distância segura que algum objeto ou pessoa esteja próxima aos condutores de descida, porque na ocorrência de uma corrente elétrica que circula pelo condutor de descida, esse condutor vira um indutor. E, como sabemos, ao circular
uma corrente elétrica com intensidade elevada através de um condutor, de um indutor, surgirá um campo elétrico, tá? No qual esse campo eletromagnético irá gerar uma indutância eletromagnética, um campo eletromagnético, que poderá gerar tensão de toque. Ou seja, aquele condutor que está sendo percorrido por uma corrente elétrica com intensidade elevada de X kA, ele produzirá um campo eletromagnético que irá induzir um campo eletromagnético em um circuito desenergizado, por exemplo, ou em uma pessoa que estiver próxima. Por isso, calcula-se a distância de segurança para que não haja esse efeito de campos eletromagnéticos. Os condutores de descida devem ser instalados de forma exequível, ou seja, seria, Vitor, exequível? De forma fácil, maneira correta, uma maneira prática, que não seja complicada de ser instalada, e que formem uma continuação direta dos condutores do subsistema de captação. Condutores de descida devem ser instalados em linha reta e vertical, constituindo o caminho mais curto e direto para a terra. A formação de laços deve ser evitada, mas onde isso não for possível, o afastamento S, que é esse afastamento da distância de segurança entre os dois pontos do condutor e o comprimento L do condutor, entre estes pontos. Essa figura 2, figura extraída da norma 5419 de 2015, exemplifica o laço em um condutor de descida. Conexão de ensaio. Pouco encontrado na prática, objeto de não conformidade quando não o encontramos, pois é item obrigatório pela norma. Então, este conector de ensaio simplesmente tem a finalidade de fazer a conexão entre o condutor de descida com o condutor de aterramento. Para que, Vitor, tem que existir essa conexão? Para efeito de ensaios elétricos, onde eu desconecto essa ligação, coloco meu instrumento de medição, que nós veremos no módulo de ensaios, e fazemos a devida medição. Ok? Nos trechos do eletrodo de aterramento, para avaliarmos a continuidade elétrica dos mesmos. Bom, esse foi o nosso módulo de subsistema de descidas. Espero que você tenha gostado. Agradeço a sua presença e vamos para o próximo módulo, que falará sobre subsistema de aterramento. Até o próximo módulo.